sofrer as nossas atitudes, porque a melhor forma, como disse Santo Agostinho, de saber se as minhas atitudes estão condizentes com os princípios cristãos, é eu me colocar no lugar do outro. Se eu fosse o outro e estivesse recebendo aquelas atitudes que eu estou praticando, eu gostaria? Porque nós costumamos ser juízes dos outros, mas não somos juízes de nossas próprias faltas. Porque nós, muitas vezes, como dizer, passamos as mãos sobre os nossos erros, buscando justificativas. Mas quando é o outro que nos desagrada, nós somos violentos, nós somos agressivos, nós queremos sempre que o outro ande na linha. Nós sempre queremos que o outro nos agrade. Como eu tenho agido? O que eu tenho feito? Nesse momento de isolamento que estamos tendo que conviver nos nossos lares com a nossa família, como eu tenho me comportado nesse relacionamento? Como eu tenho agido? Joana vai dizer que o desacerto em um relacionamento deve ensinar a como não mais comportar-se em nova ocasião. Para tanto, torna-se imperiosa a conduta de libertação da mágoa, abrindo-se ao milagre do amor. Deve-se aprender a deixar-se amar, não permanecendo, no entanto, na postura daquele que somente merece ser amado, sem os estímulos para distender o amor em outras direções. Se eu já sofri em relacionamento com determinadas atitudes, se eu já sei como me portar, se eu já sei como devo proceder, há atitudes que eu não posso mais ter. Há comportamentos que eu já sei que irão causar dor. E por que então eu continuo a tê-los? Por que então eu continuo a magoar, mesmo sabendo que o meu comportamento causa mágoa? Por que então eu ainda continuo me fechando ao amor? Porque eu já sabendo como me portar e como proceder, continuo insistindo em agir como eu sei que não deveria agir. Se nós temos um vinho límpido, uma água límpida, não podemos colocá-la num vasilhame sujo. Então, se eu, no meu íntimo, já sei como proceder, eu tenho que mudar. Não como uma necessidade, porque tem que ser uma imposição, melhor dizendo, não por uma imposição, que ninguém muda quando lhe é imposto, mas por uma necessidade. Porque a partir do momento que nós internalizamos os princípios cristãos, a partir do que nós conhecemos, já não mais nos portaremos como outrora. Carl Roger vai dizer que a experiência mostrou-lhe que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Se a lei de Deus está inscrita em nossas consciências, nós sabemos como agir. Só que muitas vezes escolhemos não agir daquela forma. Então, além de amar, também tenho que deixar-me ser amado. Eu tenho que compreender que o amor não é para que o outro me aprisione. Ao contrário, é para nos libertar, para que possamos viver esse amor puro na sua sublimidade, na sua pureza. Porque as feridas do ressentimento devem ser cicatrizadas com as novas experiências do amor de plenitude. Aquele que, se não se denuncia, não aguarda retribuição e não trombeteia doações. Os ressentimentos que eu trago, eles só vão deixar de existir. Essas feridas só serão curadas, cicatrizadas, com a experiência do amor em sua plenitude. Porque o amor tudo pode, o amor tudo vê, o amor não julga, o amor liberta. O amor nos mostra o lado bom das coisas, porque nós compreendemos e aceitamos, mesmo quando algo não nos agrada, mesmo quando algo não sai como nós desejaríamos que saísse. E mesmo em se tratando da sua manifestação física, o respeito pela liberdade e dignidade do outro deve constituir atitude nunca desconsiderada. Eu tenho que respeitar.
o outro. A liberdade, o seu livre-arbítrio. Eu tenho que respeitar o que o outro é, aquilo que o outro busca ser. E compreender que todos nós estamos nessa busca incessante do autoaprimoramento. Na experiência do amor de Joana, não serão poucos os fenômenos desafiadores, os insucessos, as conquistas de entendimentos e de realizações, os enfrentamentos emocionais. Cultivar-se, porém, os ressentimentos que decorrem das experiências malogradas, cuja finalidade é proporcionar amadurecimento psicológico e desenvolvimento emocional, não passa de capricho infantil. O amor, claro que vão ter fenômenos desafiadores. É claro que na nossa caminhada nós nos confrontaremos com caminhos, com percalços que vão nos desafiar a sermos cada vez melhores. Porque se eu peço a Deus paciência, por exemplo, eu só vou obter a paciência quando eu passar por situações que aflorem em mim a paciência. É um fenômeno desafiador. Mas se eu tenho na minha mente o objetivo que eu quero atingir, eu vou crescer com essa experiência. A partir daí, eu serei mais paciente. Todavia, se eu continuar cultivando o ressentimento do que dá errado em minha vida, errado entre aspas, do que não acontece como eu desejaria, se eu continuar cultivando esse ressentimento, é um capricho infantil. Porque eu sei que a vida ela vai acontecer como consequência dos meus atos, mas sempre para que eu me melhore, para que eu me aprimore, para que eu evolua. Porque Deus, como um Pai perfeito e amoroso, misericordioso, só deixa que aconteça com seus filhos as melhores coisas. Então, se eu sei que tudo que me acontece é para o meu bem, é para o meu melhor, para o meu crescimento, eu não posso ficar guardando esse ressentimento. E diante dos desafios que aparecem em minha vida, das experiências dolorosas, eu tenho que retirar dali aquilo que será necessário para o meu crescimento, eu entender, compreender e continuar amando. Porque Joana diz que esse esforço é pessoal e intransferível, porque é evolução individual, abrindo as portas para o progresso coletivo. Somente eu posso viver e somente eu posso agir para crescer. Ninguém pode crescer por mim. Ninguém pode viver a minha vida por mim. Então, esse esforço é individual. E a partir do momento que eu passar a me melhorar, a partir do momento que eu passar a viver cada vez melhor, amar, a sociedade e a coletividade também progredirá. Porque o progresso coletivo ele é fruto dos progressos individuais. Mas somente eu posso viver a minha vida. Eu não posso querer viver a vida do outro, como eu também não posso deixar que o outro viva a minha vida. Cada um vai ter a sua individualidade, que deve ser respeitada. Cada um vai ter a sua individualidade e as suas necessidades. E nós temos que renunciar muitas vezes a nós para que o relacionamento flua e aconteça. E Joana, ela vai encerrar dizendo que o amor é portador da magia renovadora, que tudo apaga e consome, abrindo infinitos espaços para a instalação da felicidade. Porque só seremos plenamente felizes quando amarmos como Cristo nos amou, quando amarmos a todos como a nós mesmos e, acima de tudo, amando a Deus. O amor é o que vai nos libertar. O amor é o que vai fazer com que nós progridamos, que nós evoluamos. É somente através do amor que conseguiremos romper os grilhões que nos prendem ainda. E para podermos encerrar, eu vou ler aqui um poema do livro Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Ouvida a própria dor. Se ao redor do teu passo a mágoa tumultua, não te esqueças que, além do teu cansaço, há sempre muita dor maior que a tua. Quando tristes chorares, com teu sonho tocado de aflição,
Recorda as amarguras e os pesares de quem sofre sem pão. Se perdeste na morte um ser amado e a saudade infinita te reclama, lembra aquele que vive soterrado em sepulcros de lama. Se enfrentas o destino agro e sombrio, foge à noite em que o mundo se subleva e recorda quem vai com fome e frio ao encontro da treva. Trabalha e ajuda, embora descontente. Além do pranto que te beija dos olhos, correm sangue e suor de muita gente entre pedras e abrolhos. Ouvida a própria dor, por mais austera no serviço cristão, e encontrarás na cruz que te lacera o caminho da própria redenção. Carmen Senila. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos guarde e proteja hoje e sempre.